Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Nesta videoaula, então, estaremos discutindo PCR aninhado, também conhecido como Nested PCR em inglês. Para discutirmos a respeito do PCR aninhado, Nested, vamos considerar uma reação, então, de amplificação, a PCR, onde ocorre o seguinte problema. Então nós temos aqui um DNA alvo a ser amplificado, indicado por aquela região mais clara, azul clara. Então esse aqui é o nosso alvo a ser amplificado por PCR e esse DNA será desnaturado e primers específicos, então, para flanqueando essa região, vão ser hibridizados. Um primer hibridiza com a fita de baixo, outro primer com a fita de cima. Sempre lembrando que, por convenção, representamos essa fita com os 5 linhas à esquerda, 3 linhas à direita. E a fita complementar, 5 linhas à direita, 3 linhas à esquerda. Portanto, esse primer tem os seus 5 linhas à esquerda e este primer tem seus 5 linhas à direita. A amplificação, então, vai gerar simultânea de ambas as fitas, aqui de uma maneira muito esquemática e simplificada, vai gerar o acúmulo de amplicons, então, específicos a partir desta região. Mas o problema que havia sido mencionado aqui no início é que a quantidade de amplicons geradas ela é indetectável. Por quê? Porque a quantidade de DNA inicial estava abaixo do limiar de detecção pelo PCR convencional. Apesar da estupenda capacidade de amplificação pela técnica de PCR, há um limite no PCR convencional, abaixo do qual, apesar de até poder haver amplificação, a quantidade de DNA não é suficiente para ser detectada pelos métodos convencionais, como, por exemplo, a eletroforese em gel de agarose. O efeito prático disso é que não teremos uma banda do tamanho esperado por amplicon visível no gel, porque a quantidade de DNA é muito baixa. Então, temos um outro problema que tem que ser considerado e que não é incomum de ocorrer. Estes primers foram projetados para serem específicos para essa região, amplificar esse alvo aqui, amplificar essa região de maneira específica. Entretanto, em qualquer reação de PCR, isso pode acontecer de lá nos ciclos finais da reação, os primers, os mesmos que estamos usando para amplificar essa região, esses primers podem amplificar uma outra região com baixa especificidade, porque esses primers não têm complementaridade completa com essa região aqui. Então, esse amplicon é gerado numa quantidade mais baixa ainda. Que normalmente numa reação de PCR, se este amplicon aqui estivesse numa quantidade detectável, esse estaria numa quantidade tão baixa, mas tão baixa que ele, do ponto de vista prático, não existiria. Ele não é detectável. Mas ele existe, ele está lá dentro do tubo. Muito bem. Então, amplicons espúrios indetectáveis, eles podem ser gerados numa reação de PCR. Tendo isso em mente, então, esta é a pergunta que se faz. Seria possível solucionar esse problema do amplicon específico estar numa quantidade abaixo do limite detectável
fazendo uma segunda reação de amplificação, ou seja, fazer uma primeira reação para, digamos, pré-amplificar até aumentar o número de DNA-alvo por uma primeira amplificação e depois fazermos uma segunda amplificação, ou seja, fazer um PCR do PCR, uma reamplificação. Se fizéssemos isso, aconteceria o seguinte: aqueles primers que foram projetados para amplificar este aqui, que é o nosso amplicon específico, estes primers também amplificaram com uma eficiência muito baixa, uma quantidade muito limitada, mas amplificaram este. E a região dos primers é idêntica, ou seja, o local que ancora onde os primers vão hibridizar, agora aqui são 100% similares. Então, se fizéssemos essa reação, agora, adicionando esses primers, eles amplificariam com a mesma sensibilidade tanto esse amplicon quanto esse aqui. E aí, então, o número de amplicons gerados seria equivalente. A conclusão, então, que chegamos, ou antes, é possível solucionar fazendo uma reamplificação? Não, não é possível. Não é possível porque os amplicons espúrios serão amplificados significativamente junto com o amplicon específico. Não é possível fazer isso, então, fazer essa reamplificação. Mas há uma solução para esse problema, e essa solução é a seguinte: vamos fazer um segundo PCR, reamplificar, mas, entretanto, utilizando um segundo par de primers, diferente do primeiro, e que tem como regiões complementares uma parte interna desse amplicon. Com isso, a probabilidade de que este primer hibridize no amplicon espúrio é muito baixa, é remota. Efetivamente, então, nós geraremos um segundo amplicon de menor tamanho que o primeiro, e esse vai acumular exponencialmente, e como o ponto de partida já foi uma quantidade aumentada deste alvo específico, nós teremos uma quantidade suficiente agora deste amplicon para ser detectada. Então, estamos fazendo um PCR do PCR, uma reamplificação, mas utilizando um segundo par de primers interno ao amplicon gerado na primeira reação. Na prática, isso é feito da seguinte maneira: é feita uma reação de PCR usando o primeiro par de primers, aquele externo. Face essa amplificação, não é nem tentado ver se houve ou não essa amplificação aqui no primeiro, e uma alíquota desta reação é transferida, uma alíquota pequena, para um segundo tubo, este agora contendo o segundo par de primers, e é feita essa reação aqui agora de amplificação, e é esta segunda reação que será analisada para detectar a presença do amplicon. Então, por isso o nome de PCR aninhado ou nested, porque o segundo par de primers ele está interno, aninhado dentro do primeiro amplicon que foi gerado.